Esse filme é horrível, mas eu me diverti. Eu assisti o filme de Five Nights at Freddy's e eu não consegui gostar tanto dele, e eu tenho certeza que você também não gostou de muitas coisas, então a gente vai falar sobre ele hoje no vídeo. Primeiramente, eles alteraram algumas coisas que estão dentro da história dos jogos, e eu achei isso bom. Afinal de contas, eu queria ser surpreendido, né? Não queria acompanhar a mesma história que eu já conhecia. Acaba fazendo a gente ficar interessado ao longo do filme, ver o que eles planejaram pra gente, já que tá diferente a história do que a gente conhece. E logicamente, esse filme é uma adaptação. O que é uma adaptação? Vamos dar um exemplo aqui. A gente tem a história de Five Nights at Freddy's dentro dos jogos. Existem técnicas diferentes que você utiliza para contar uma história dependendo de onde está sendo feito. Aqui no caso, a gente tem a história dos jogos sendo feito dentro do filme. A gente vai se importar mais com os personagens, que vai ter essa questão de, já que é um filme de terror, tem que sentir medo. Vamos falar primeiro sobre a história dos jogos. Ela é boa? Sim e não. Ela é um pouco confusa, na minha opinião, e ela se prende muito a teorias e não respostas concretas, é muito confuso, mas esse jeito que ela é contada eu acho interessante, eu acho legal, de você ter que pegar cada informação nova que tá dentro dos jogos, dentro dos minigames, dos livros, e juntar pra fazer uma história completa. Eu vejo o FNAF quase como um jogo de investigação. Aqui você não tá investigando uma cena de crime, você tá tentando evitar ser pego por esses animatrônicos que estão correndo atrás de você, e você pode acabar tomando um susto. Não que esses sustos, eles sejam à toa. Afinal de contas, se você tomou um susto, significa que você não conseguiu sobreviver à noite. Então, recomeça de novo. Então, eu ter falado sobre isso faz você acreditar que o filme, ele é um filme sobre investigação. Eu já vou entrar nisso. Pra um filme de um jogo, ele não tá ruim. A gente já teve coisas muito piores sendo feitas antes, e ele parece estar muito bom. Ele visualmente, ele tá muito legal. Mas o problema desse filme de verdade é que ele tenta ser tudo, e no final ele acaba não sendo nada. Ele tenta ser terror. Ele não é assustador o suficiente, ele não consegue criar um clima que te deixa preso na cadeira e faz você ficar com medo de acontecer alguma coisa a qualquer segundo. Os sustos que ele te coloca são muito chatos. Eu não me assustei ao longo do filme inteiro. Eu, na verdade, não senti terror. É um filme de terror que não tem terror. Ele é um filme investigativo? Ele não é um filme investigativo. O Mike começa a tentar investigar algumas coisas, mas não tem tempo. Parece que tá corrido. Ele tá tentando descobrir uma coisa sobre o passado dele, mas isso não vai ser muito importante. Ele não investiga nada. Ele descobre que tem alguma coisa estranha acontecendo com esses animatronics. Ele só não se importa. Ah, o irmão do Mike sumiu, que não sei o que. Não vamos ir atrás disso. Para, cara. Esse filme é engraçado, então. Ele com certeza é muito engraçado, porque ele se vende muito como engraçado. Tem várias cenas engraçadas. Ele não é engraçado. Eu não sorri. Eu fui triste do início ao fim. Na verdade, teve uma cena que eu ri, que eu achei engraçado. É que o cupcake da Tika tá no chão, assim, desmaiado. Aí, pisca a luz, ele tá de pé, e a cara que ele tá fazendo, eu acho muito engraçada. Ele parece um nerd. Então, esse filme é dramático. Ele não se sustenta sendo dramático. Ele não consegue. Esse filme, ele acaba se levando a sério demais, e aí ele não consegue ser nada. Ele tenta fazer tudo ao mesmo tempo, e aí não vai. Porque se é pra você se importar com o drama que o Mike tá tendo, então para de jogar a cena que é pra ser divertidinha na minha frente, que eu não quero cena divertida, eu quero sentir drama. E assim, a gente passa o filme inteiro vendo o sonho do Mike, onde ele quer descobrir quem que sequestrou o seu irmão quando ele era apenas uma criança, mas não é só isso. Ele quer impedir que esse sequestro tenha acontecido. Aí chega lá pro finalzinho do filme, isso é deixado de lado pra mostrar o William Afton. A gente não sabe se o irmão dele tá morto, se ele foi colocado em um animatronic. Isso só deixa de ser importante pro filme por causa que o William Afton apareceu. Olha só, ele é muito mais importante. Sendo que esse filme, ele é inteiramente sobre o assunto do irmão do Mike ter sido sequestrado. A história do filme é sobre o irmão do Mike foi sequestrado. Mike está paranoico. Mike está revivendo o mesmo sonho para conseguir descobrir algo sobre o caso do seu irmão ter sido sequestrado. Chega no final do filme, isso é jogado de lado, isso não é mais importante. Olha o coelho amarelo. Inclusive, falando sobre o William Afton, é muito triste ver que esse personagem, ele não existe aqui nesse filme, e que esse ator foi muito desperdiçado. A gente queria ver mais dele. Ele é jogado de qualquer forma no filme. Ele aparece no início, ele tem umas 2 frases, aí depois ele só aparece no final, só aparece uma sombra
no escuro, agachada, com olhos brancos, brilhantes. E não é o Herobrine. Esse personagem, ele só é interessante porque eu conheço a história dele dentro dos jogos. O que esse filme fez pra eu me importar com ele dentro do filme? E assim, também não que eu deva me importar com o William Afton. Ele é o vilão da história de FNAF. Eu sei que eles deixaram a cena dele aparecendo no final pra ser mais impactante. Tipo, nossa, estamos falando o filme inteiro sobre um coelho amarelo. Olha, o coelho amarelo chegou, fudeu. Mas aí chega no final do filme, ele aparece, não dura nem 10 minutos e acabou o filme. Só apareceu no final do filme por causa que eles queriam fazer a cena dele sendo preso dentro da armadura E sendo sincero, não dá pra se importar com quase nenhum desses personagens. O meio desse filme, eu acabei bocejando. Eu tava sentindo sono. Eu não consegui me cativar com o que tava acontecendo ali. Eles só agem como precisa agir na hora certa, tá ligado? Você fica meio confuso com a motivação da Vanessa. Ela devia ter uma grande importância pra história, já que ela é filha do William Afton. Ela sabe que o pai dela tá matando crianças e colocando dentro de animatronics. Ela não tem nenhum desenvolvimento com isso. Inclusive, não só ela, mas vários personagens, eles só estão ali pra jogar uma informação expositiva. O que é um diálogo expositivo? Imagina que tem um pão que tá envenenado e você precisa falar que aquele pão tá envenenado pras pessoas que estão assistindo, pra você ver uma pessoa chegando perto daquele pão que tá envenenado e você ficar, caraca, ele vai comer aquele pão. Imagina que chega uma pessoa, entra naquela sala que tá o pão envenenado e ela fala, nossa, esse pão aqui está com veneno. E ela vai embora. Jogou a informação? Parabéns, você sabe que o pão tá envenenado. E a Vanessa basicamente faz isso. Ela fala no final do filme, esse coelho aqui, ó, meu pai. E daí, pô, o Mike tem uma irmã e o filme inteiro também tem essa questão da tia tá querendo pegar a guarda porque acha que o Mike é incompetente cuidando dela. E isso é tratado de uma forma meio dane-se também. Chega no final do filme, a tia morre pelo Golden Fred e nem tem explicação do que aconteceu. Ele só tipo, estamos vivendo felizes. E a tia que caiu morta lá no chão, brother. Eu acho que os atores foram muito mal dirigidos. E esse filme não ter tanta violência ou sangue em si, acabou piorando de certa forma. A gente tá vendo um monte de bichinho fofo, bonitinho, que eles já são meio estranho, tá? Em si, mas ok, é uns bichinhos fofos. Se eles tivessem em umas cenas meio sanguinolentas, deles fazendo uma agressão muito absurda, sabe? Isso ia causar mais estranheza e medo pra gente. A gente ia ver isso, a gente ia sentir mais medo. Ia sentir uma estranheza maior. Afinal, são criaturas fofas fazendo coisas extremamente ruins. Eu tenho que falar aqui que um dos pontos mais acertados do filme são as crianças. As crianças são personagens dentro do filme, acredite ou não. Nos jogos, é tipo, William Afton matou crianças. Ok, animatrônico novo. Aqui no filme, a gente vê mais como elas se comportam, como elas estão afetadas, mas também não é tanto, e eu gosto de ver essa pureza da criança dentro do animatronic. Tem aquela cena que eles estão construindo um forte e tal, o Bonnie manda você dar like no vídeo. Tem essas ceninhas divertidas pra mostrar que, é uma criança ali que tá dentro do animatronic, coitado. Eu vi pessoas reclamando disso, sendo que eu achei uma das coisas mais positivas dentro do filme. Os animatronics serem do bem é uma coisa legal, porque elas são vítimas na história de FNAF. Então tratar elas como pessoas boas que sofreram algo extremamente ruim é excelente. O nosso vilão é o William Afton. Ele fez essa atrocidade com as crianças, não os animatronics. Então você consegue criar ali um vínculo com eles. Mas isso não é bem feito, porque a gente também tem uma cena inteira dos animatronics matando pessoas. E essa cena, ela tá ali só pra mostrar, olha só, os animatronics, eles matam pessoas, que nem nos jogos, meu... Sério, existe uma cena que foi puramente feita pra botar uma referência da mordida de 87, onde a mina chega perto da boca do Fred e ela é mordida. Eles são aqui o que eles devem ser pro filme continuar rolando. Eu gostava muito mais quando isso era apenas um detalhe e não a história completa, tipo, parece que eles têm uma lista de vamos fazer tal coisa porque isso aqui acontece no jogo, então precisa ter no filme porque as pessoas vão gostar, elas vão assistir o filme por causa disso. E isso ajuda as pessoas não verem que esse filme, ele talvez não seja lá essas coisas, por conta que tem um monte de referência, então as pessoas vão olhar pra referência e falar, oh meu Deus, é essa referência de tal jogo, sabe? Isso é meio chato. A verdade é que eu gosto tanto de FNAF e eu queria ver uma coisa tão melhor, sabe, que eu acabei me decepcionando. Não consegui gostar tanto dos personagens, eu não consegui me importar com eles. Então, tipo, se todos morressem ao longo do filme, eu não iria ligar. E isso é ruim, isso é muito ruim. Se você conseguiu se conectar com eles, tudo bem, mas eu não. E esse que é o problema. Eu tive essa minha experiência estragada por conta disso. Eu quero o melhor pra esses filmes. E eu espero que o próximo filme seja melhor. Mas se ele não for,
eu vou estar aqui pra falar sobre. Eu gosto muito do visual desse filme, as cores deles são muito bonitas. Fred Bonnie e Tika Fox, eles estão tão fiéis aos jogos, isso é tão bacana. Inclusive eu preciso falar aqui que o cupcake da Tika precisa ser nerfado. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar sobre. Comenta aí o que você achou do filme, o que você tava esperando, se ele atendeu suas expectativas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Me ajuda aí mandando R$1 no Pix pra eu continuar fazendo vídeo. Eu não recebo com os vídeos do YouTube ainda, então isso já incentiva. Ou manda pra um amigo seu esse vídeo meu. Enfim, muito obrigado por ter me escutado até aqui e até a próxima. Tchau!